Estamos chegando no Natal, esta festa que reúne famílias, que congrega pessoas para celebrar a pessoa bendita do nosso glorioso Redentor. O apóstolo João, já no final da sua vida, já no final do primeiro século, escreve este evangelho, o Evangelho segundo João, para provar uma tese, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, nós temos a vida eterna. João abre este evangelho como que abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e apresentando-nos o nosso glorioso Redentor. E ao apresentar-nos Jesus, ele nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa dizendo que o Verbo, diferente do que os gregos pensavam, é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Porque quando tudo teve um começo e um princípio, o Verbo já existia. Então ele é eterno. Ele estava face a face com Deus, portanto ele é pessoal. Mas João diz: o Verbo era Deus, não apenas um ser inferior a Deus, como pensar Ario de Alexandria, um ser apenas superior aos anjos. Não, ele é da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Eu preciso concordar com o grande pensador C.S. Lewis quando disse: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, então é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, bom, então é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João está aqui já de início nos afirmando que o Verbo de Deus, Jesus, é eterno, é pessoal e é divino. Mas agora, depois de falar que este Verbo é o Verbo eterno, pessoal, divino, criador, autoexistente, doador da vida, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, ao chegar no verso 14, João nos deixa perplexos com o chamado maior mistério do cristianismo. Quando diz: e o Verbo se fez carne. A pergunta é: que Verbo? E a resposta é: o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, autor da vida. O Verbo que é Deus. Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, maior que tudo quanto ele criou. Agora note comigo, e foi Atanásio, um dos grandes expoentes da igreja primitiva, que no IV século derrota as teses heréticas de Ario, que negava a divindade de Cristo, provando que Deus é Deus, que Jesus é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Escreve um livro sobre a encarnação. Ele disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, porque aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, esvaziou-se. Ele não foi esvaziado, ele esvaziou-se a si mesmo. Ele entrou no ventre de uma virgem, um zigoto, um embrião, um feto, um bebê. O Criador do universo transcendente se fez carne. Que verdade bendita! E ele habitou entre nós, não longe de nós, entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou as nossas lágrimas, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro com os nossos pecados, ele morreu por nós para ressuscitar gloriosamente. E João prossegue e diz o seguinte:
Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ele não entrou para a nossa história cheio de justiça e juízo, porque nos fulminaria. O melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundície, mas ele manifestou-se cheio de graça. Ele nos amou, ele nos apanhou arruinados, depravados, condenados, sujos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos perdoou. E ele nos redimiu, e ele nos restaurou, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória é mais do que um atributo, a glória é a somatória de todos os atributos de Deus. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, ele enfatizava este ou aquele atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio não para falar deste ou daquele atributo, ele veio para revelar Deus na sua plenitude, porque ele era a exata expressão de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Estamos chegando no Natal. Natal não é Papai Noel. Natal não é rua enfeitada. Natal não é comércio febril. Natal não é troca de presentes. Natal não é apenas reunião de amigos e famílias. Natal é Jesus. Esta é a mensagem do Natal. O Filho de Deus veio ao mundo. O Verbo se fez carne. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ele, sendo Rei dos Reis, se fez servo. Ele, sendo rico, se fez pobre. Ele veio ao mundo para dar a sua vida por você. Então é hora de nós devolvermos o Natal ao seu verdadeiro dono. É hora de nós recristianizarmos o Natal. É hora de nós celebrarmos o Natal louvando a Deus por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para que nós fôssemos redimidos, resgatados, perdoados, e nele nós pudéssemos ter a vida eterna. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Então celebre este Natal com a sua família, com toda alegria, mas coloque Jesus no centro desta celebração.